na carta escrita aos Efésios, no capítulo 5. Carta aos Efésios, no capítulo 5. Efésios capítulo 5. Nesse momento apenas o verso 18. Onde a palavra diz: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Aleluia. Não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, contendas, mas enchei-vos do Espírito. Aleluia. Pode tomar o seu assento. Pai amado, Deus eterno, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, mantenedor da vida, estamos aqui, Pai amado, reunidos no nome de Teu Filho Jesus Cristo. Estamos aqui, meu Pai, reunidos, Pai, neste nome poderoso, para render-te louvores, adoração, cultuá-lo, Senhor. E o que nós clamamos esta noite é para que o Teu Espírito Santo nos encha, Pai, nos encha, nos faça transbordar com a Tua unção, Senhor. Nós precisamos muito disso, Pai, precisamos muito, muito, Senhor. E Tu o sabes muito bem, Tu o sabes, Pai. Por isso, Senhor, que o meu irmão que está sentado, que a minha irmã que está sentada, não se distraia, que ele esteja atento, Pai, a ouvir a Tua palavra, para ser cheio, meu Pai, do Espírito, para se encher dele. Eu clamo a Ti, Pai, em o nome de Jesus. Fala através da minha vida, da minha boca. Fala através de mim, Pai. A Tua palavra, que não é palavra de homem, mas do Senhor. Amém? Amém? Vai, não marca a sua página aí. Vai em 1 Pedro, capítulo 1, 1 Pedro, lá no finzinho da Bíblia, antes das cartas que João escreveu. Segunda carta, primeira, eu abri errado, desculpa. Aleluia. Capítulo 1, o verso 20 e o verso 21. Aleluia. Mais uma vez vou pedir desculpas. É a segunda carta. É que veio assim na mente. O Espírito Santo trouxe neste momento. Segunda carta. Capítulo 1, verso 20 e verso 21. Amém? Encontrou? Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Amém, igreja? Entenda que a palavra que sai da minha boca não é uma palavra interpretada por minha pessoa, mas é uma palavra que foi escrita por homens santos de Deus, que foram inspirados pelo Espírito Santo. E eu estou aqui na qualidade de servo de Deus, para ser instrumento dele, e falar comigo e com você. Amém?
Então essa interpretação vem do Senhor, vem de Jesus, e não de mim, ok? Toda a palavra de Deus foi escrita para que o mundo saiba que Ele é Deus. A palavra de Deus foi escrita para que você o conheça, para que eu o conheça, para que Ele possa se revelar a nós. Foi o meio em que o Senhor escolheu para se revelar a mim e a você. Amém? Então, se você quer ter uma intimidade a mais com Deus, se você quer sentir algo a mais de Deus essa noite, preste atenção na palavra. Preste atenção na palavra. Amém? Na carta aos Efésios, o verso 18 diz: mas enchei-vos do Espírito Santo. Está no imperativo. É uma ordenança. Encham-se do Espírito Santo. Eu quero falar sobre o Espírito Santo, sobre o encher do Espírito Santo essa noite. E eu não poderia falar mais sobre o encher do Espírito Santo sem ir a Atos no capítulo 2. Atos no capítulo 2, onde a Bíblia relata que o Espírito Santo desce sobre os apóstolos e sobre os discípulos de Jesus. Capítulo 2 diz que cumpria-se o dia de Pentecostes, e eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. Pausa aí. Entenda bem, quem quer ser cheio do Espírito Santo? Quem quer ser? Você já tem a habitação do Espírito Santo? Você entregou a tua vida para Jesus? Você entregou a tua vida para Jesus? Você está andando na presença do Senhor Jesus? Você tem o Espírito Santo, mas você precisa ser cheio. Esse copo não está cheio, mas ele tem água. Não tem água? Ele está quase pela metade, não é verdade? Mas ele não está cheio. Eu acredito que a sua vida hoje está assim com o Espírito Santo. Não está cheio. O copo não está cheio. Tem talvez metade, um pouco menos ou um pouco mais. E alguns até menos da metade, bem menos. Então hoje, a palavra é: enchei-vos. Agora está cheio. Amém? Agora está cheio. Não há espaço dentro do copo. Ele está totalmente tomado pela água. Ok? Isso é estar cheio. Essa é a ordenança de Deus para você. Ele não está dizendo, olha, vou te encher. Ele está dizendo, encha-se. Encha-se do Espírito. Encha-se. E os discípulos receberam uma ordem de Jesus, antes dele subir nos céus. Lá no capítulo 1, no verso 4 diz assim: estando com eles, Jesus determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito tempo depois destes dias. Então, ficou uma promessa dada por Jesus, em que os homens de Deus seriam cheios do Espírito Santo. Seriam batizados no Espírito e ao mesmo tempo cheios deste Espírito. Lá no capítulo 2, então, eles estão aguardando essa promessa de Deus se cumprir. No capítulo 2, a Bíblia está relatando para nós que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, no verso 1, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Reunidos, você sabe o que significa a palavra reunidos? Eles estavam todos com o mesmo acordo, no mesmo lugar. Eles estavam todos com a mesma opinião naquele lugar. Eles estavam todos juntos, esperando a mesma coisa naquele lugar. O propósito de todos naquele lugar era o mesmo.
E é isso que quer dizer aqui na Bíblia Sagrada a palavra reunidos. Juntos, com o mesmo pensamento, com a mesma esperança, com o mesmo objetivo, as mesmas metas. Essa é a palavra de Deus aqui em Atos. Eles estavam reunidos, ou seja, havia uma harmonia geral entre eles. Uma harmonia geral. E por causa disso, o Espírito Santo desceu sobre aquele lugar naquele dia. Entenda uma coisa que é primordial. Para sermos cheios do Espírito Santo, precisamos estar reunidos. Precisamos estar reunidos. Precisamos ter os mesmos propósitos. Precisamos falar a mesma língua. A mesma língua. Precisamos estar aqui pelos mesmos motivos para sermos cheios do Espírito Santo. Encha-se do Espírito Santo. Qual é então o quesito primeiro? Para eu me encher do Espírito Santo, eu tenho que estar unido ao meu irmão. Eu tenho que estar reunido com os meus irmãos. Eu tenho que ter os mesmos propósitos. Deve haver harmonia entre nós. Não pode haver contenda. O que o Paulo disse lá em Efésios, no capítulo 5? Não vos embriaguei com o vinho, aonde há contenda. Talvez Paulo dissesse esta frase, porque naquela época haviam muitas orgias sexuais, embriagavam-se na adoração de deuses pagãos. Toda adoração a deuses pagãos eram feitas com orgias sexuais e com bebedices e com glutonarias. Então Paulo disse, não se embriaguem com o vinho aonde há discussão, aonde há contenda, aonde há o desentendimento, aonde há uma fé vã. Entende? Mas enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. E aí, nós começamos a entender que para estarmos cheios do Espírito Santo, precisamos estar unidos. Precisamos pensar igual. Deus tem uma grande promessa de crescimento para esta igreja. Há uma grande promessa de Deus para um crescimento significativo ainda esse ano para esta igreja. Mas nós precisamos estar na posição para que Deus possa fazer isso. Todo o teu trabalho, todo o teu esforço, evangelistas, discípulos, discipuladores, todo o nosso trabalho será em vão se nós não estivermos unidos, com o mesmo propósito. Eu não vim aqui subir nesse altar pregar a palavra para você para me aparecer. Eu vim aqui subir nesse altar pregar a palavra para você para que eu e você sejamos cheios desse Espírito. Porque precisamos caminhar juntos para a nossa Canaã celestial. Entendeu? Então nós precisamos estar unidos e falarmos a mesma língua. Porque Deus vai cumprir a sua promessa. Vai cumprir. No capítulo 2, então, ele prossegue. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, e o verso 2 nos diz: e de repente, veio do céu um som, como que de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Leia direito comigo o versículo. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte. Não era um vento muito forte que soprou dentro daquele local, mas era um som como se fosse um vento forte. Você já viu soprar o vento forte? Quem mora em apartamento e lá, nas alturas, a Brenda lá no 8º andar, tem mais alguém aqui que mora em apartamento? 9º andar, Alexandre também. Qualquer vento faz barulho nas janelas e fica fazendo
um zumbido, e fica aquele zumbido, para quem não está acostumado, fica com medo, porque parece que é um vento de furacão, um vento que vai derrubar a janela. Você já viu soprar vento forte? Você já foi pego na rua por um vento forte? Alguém aqui já morou em casa de telha brasilite? Já viu o dia de chuva com muito vento? Parece que as telhas vão voar e sair do lugar e é isso, é para você entender o que aconteceu naquele dia. Um som como de um vento. Não dá para descrever assim. Deixou todo mundo atônito. Pensaram, vai cair o teto, o vento está forte, mas era um som. Era um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Aquele som, aquele barulho encheu a casa, tomou toda a casa onde eles estavam. Por quê? Porque eles estavam reunidos com o mesmo propósito. Estamos aguardando a descida do Espírito Santo que nos prometeu o nosso Mestre. Então o que eles faziam enquanto isso? Eles louvavam, eles adoravam, eles meditavam na palavra, eles liam a palavra, eles salmodiavam a Deus, faziam cânticos com salmos, havia instrumentos de corda, de sopro, eles adoravam, exaltavam o Senhor, oravam unanimemente. Por quê? Porque eles estavam aguardando a promessa de Jesus, que o Espírito Santo viria, desceria sobre eles e os encheria. Como é que se o Espírito Santo desceria sobre aqueles homens, se aqueles homens estivessem cada um cuidando da sua própria vida, cada um cuidando do seu próprio interesse? Como é que o Espírito Santo desceria naquele lugar, se o povo ali estivesse em desavença, estivesse em contenda, se desentendendo a todo instante? Como é que o Espírito Santo desceria naquele lugar? Porque a Bíblia diz, o nosso Deus não é um Deus de confusão. Deus não está no meio da confusão, Ele não desce no meio de confusão, de contenda, de discussões inúteis. Deus não está nesse meio. Então precisa haver unidade. Unidade. União, harmonia, a mesma linguagem, a mesma fé, a mesma esperança, para que o Espírito Santo encha as nossas vidas, para que nós nos enchamos dele. Amém, igreja? Prossegue no versículo 3 e diz: e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Isso foi uma visão espiritual. Eles viram a um tempo só. Ao mesmo tempo eles viram algo que pareciam línguas de fogo. Pareciam línguas de fogo. Se você quer entender, a gente lembra lá, é só a gente voltar lá no Êxodo, capítulo 3, quando Moisés vê uma sarça ardendo em fogo e ela não era consumida. Então imagine uma visão como essa, no dia que não só uma sarça, mas várias sarças ardendo em fogo sem se consumir, mas eram sarças, na verdade, que pareciam línguas de fogo. Entenderam? Por que todos viram? Por que todos eles viram? Aquela visão não foi oculta a ninguém. Por quê? Porque eles estavam reunidos com o mesmo propósito. O mesmo propósito. Por isso todos viram. Por isso todos puderam contemplar aquela visão. Entenderam? Deus está nos cobrando união. Deus está nos cobrando a falarmos a mesma língua. Deus está nos cobrando a sermos submissos aos nossos líderes. Deus está nos cobrando a sermos homens e mulheres de oração. Deus está nos cobrando a sermos homens e mulheres de palavra. Sim, sim, não, não. Deus está nos cobrando a ser homens e mulheres honestos, fiéis, imitadores de Jesus, para que nós possamos nos encher do Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo. Eu tenho o Espírito Santo. Mas talvez não estejamos assim,
cheios. Cheios. O espaço que sobra, vazio, é área para Satanás trabalhar. O espaço vazio que fica sem o enchimento do Espírito Santo são áreas da sua vida e da minha vida onde o diabo encontra facilidades mil para trabalhar contra nós. É onde o diabo encontra um terreno para um bom plantio, ou melhor, para um mau plantio, um plantio de trevas, de sofrimento e dor, de tristeza, de pânico, de desespero, de falta de fé. Então, Deus diz: encham-se do Espírito, encham-se do Espírito. Tapem todas as brechas, não deixe sobrar espaço no vaso, no copo, no recipiente chamado homem, chamado mulher. Não deixa ficar espaços vazios, onde o Espírito Santo não vem habitar. Encha-se do Espírito Santo, fecha todas as brechas, para que o Espírito Santo possa estar completamente em você, para que assim o diabo não olhe para você e não veja em você um instrumento fácil de uso nas mãos dele. Entendeu, igreja? O que é que Deus está falando para nós essa noite? E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. É o momento do encher. É o momento da capacitação para viver uma vida cristã de verdade. É o momento da capacitação para você verdadeiramente servir a Deus nessa terra de uma maneira que o agrade, que o louve, que o exalte. É o momento em que essas línguas repousaram sobre esses homens. E o versículo 4, que é a chave da nossa mensagem de hoje. E todos foram o quê? Leia aqui na tela. E todos foram o quê? Cheios. Por que foram cheios? Porque estavam no lugar certo, na hora certa, com os objetivos certos. Porque estavam no lugar certo, na hora certa, falando a mesma língua. Porque estavam no lugar certo, na hora certa, louvando o mesmo Deus. Porque estavam no lugar certo, na hora certa, amando uns aos outros, perdoando uns aos outros, carregando as cargas uns dos outros. Então o Espírito Santo os encheu. Entendeu? O Espírito Santo então os encheu. Aleluia! Aleluia! Precisamos ser cheios assim. Não somos cheios assim. Por que eu posso dizer isso com tanta propriedade? Porque estes homens não olharam barreiras, obstáculos, não se importaram com as perseguições, não se importaram de serem presos, machucados, não se importaram em morrer pelo Senhor Jesus Cristo, pelo Evangelho, que cura, que salva, que liberta o homem da escravidão. Nós ainda não estamos nesse nível e precisamos chegar. Não sabemos quantos dias ainda temos aqui nessa terra. Você sabe contar os seus dias? Você sabe quantos dias você tem ainda? Não sabemos, porque só quem sabe é o nosso Deus. Então nós precisamos usar bem o tempo em que nós temos, o tempo que nós recebemos de Deus para ser vivido. Nós precisamos aproveitá-lo de maneira a nos encher do Espírito Santo, para sermos a luz, para pregarmos o Evangelho, para mostrarmos a diferença ao mundo, mostrar que ainda existe um povo remanescente na terra, que louva a Deus de verdade. Porque tem muita gente frustrada com a igreja, tem muita gente frustrada, desanimada com a igreja. Nós precisamos fazer a diferença, precisamos estar cheios do Espírito Santo. Quando se está cheio do Espírito Santo, não se fica sem resposta. Né? Porque algumas pessoas têm medo de falar alguma coisa de Deus para outra pessoa. Quando alguém faz alguma pergunta, tem medo de não conseguir responder. Quem está cheio do Espírito Santo não fica sem resposta.
O Senhor Jesus falou para os discípulos: olha, vocês vão ser questionados a meu respeito, mas não tenham medo acerca daquilo que vocês devam responder, pois no momento em que vocês abrirem a boca, o meu Espírito falará por vós. Quem está cheio do Espírito Santo, quando abre a boca, o Espírito fala através dele. Entendeu? E isso vai acontecer quando? Quando nós estivermos reunidos de verdade com o mesmo propósito. Para que você veio aqui na igreja hoje? Olha, hoje eu vim aqui na igreja porque eu estou precisando pagar uma conta, estou precisando que Deus me dê o dinheiro. E você? Eu vim aqui na igreja hoje porque eu preciso salvar meu casamento. E você? Eu vim na igreja hoje porque eu preciso arrumar um emprego. E você? Eu vim na igreja hoje porque as coisas lá em casa não andam bem. Eu vim aqui para ver se eu dou uma espairecida, dou uma respirada, o louvor me faz bem. E você? Eu vim aqui porque não tinha o que fazer. E você? Eu vim aqui porque estou procurando uma namorada. E você? Eu vim aqui porque eu estou querendo que as pessoas me achem bonita, para ver se eles comentam sobre a minha beleza, porque eu tenho me arrumado bem para o povo me olhar. E você? Eu vim aqui, eu não sei por que eu vim aqui, eu vim. Qual é o propósito de se reunir como igreja? Qual é o propósito? O Efésios 5, que nós iniciamos, verso 15 em diante. Aleluia. Encontrou? Portanto, vede prudentemente como andais, não como nércios, loucos, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus, vivendo com sabedoria, igreja. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor? Paulo está dizendo: eu quero que vocês entendam qual é a vontade do Senhor. Eu quero que vocês entendam o que é que Deus quer de vocês como igreja, quando vocês se reúnem. É isso que Paulo está dizendo. Quero que vocês entendam o porquê vocês se juntam como igreja. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda. Ou seja, não se reúnam para falar um da vida do outro. Não se reúnam para ficar prestando atenção nos defeitos do outro. Não se reúnam para sair falando depois da pregação que não gostou, do louvor que errou. Não saiam depois falando: não foi, foi um culto frio, foi caloroso. Não é esse o motivo, não são esses os motivos. Isso é contenda, isso é se encher do mal. Por que fulano não está vindo na igreja? Talvez brigou, talvez não está de bem com a... Não é esse o motivo, não é essa a vontade do Senhor para que nós nos reunamos como igreja. Entende, igreja? O que Deus está falando no teu coração? Mas enchei-vos do Espírito. Como? Para nós agora, igreja, lá os homens do cenáculo estavam reunidos naquela casa, esperando a promessa se cumprir, porque Jesus disse para eles: não saiam de Jerusalém até do alto vocês serem revestidos. Então eles viviam constantemente se reunindo com o mesmo propósito, adorando, louvando, exaltando o nome do Senhor, aguardando serem cheios do Espírito. E para a igreja hoje, temos o Espírito. Então nós reunimos para quê? Para nos encher do Espírito. E como é que se enche do Espírito? Falando entre vós. Verso 19. Falando entre vós, com salmos e cânticos, hinos, cânticos espirituais, cantando, louvando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Nós nos reunimos como igreja, temos orientações bíblicas de como e para que nos reunimos como igreja.
Nos reunimos para adorar o nosso Deus, nos reunimos para louvar o nosso Deus, nos unimos para dar graças ao nosso Deus, mesmo no momento da angústia, mesmo no momento da provação, da tribulação. Nós nos reunimos como igreja para adorar ao Deus Todo-Poderoso, que disse para mim e para você: não te abandonarei, não te deixarei só. Busca o meu reino e a minha justiça, e todas as demais coisas, o teu casamento, o teu emprego, a falta disso, a falta daquilo, tudo que você anseia nesta terra, Ele diz: eu vou acrescentar na vida de vocês. Então nós nos reunimos para adorar a Deus, e não para vir atrás do que precisamos. Nos reunimos para agradecer a Deus, para dar graças, louvores, honra, glória, adoração a Deus, e todas as demais coisas que nós precisamos, Deus nos acrescentará. Entendeu? Vocês têm salmos, vocês têm hinos, cânticos espirituais. Cantem, salmodeiem ao Senhor no vosso coração. Adore no vosso coração. Como que um coração que entra aqui e os olhos deste coração ficam olhando para um, olhando para outro, com intriga com um, intriga com outro, falando de um, falando de outro, como que esse coração pode estar puro para dar louvores e adoração ao Rei? É oferta estragada, um coração que não perdoa, um coração que não vive em paz com os seus irmãos, um coração que não se reúne em unidade para adorar a Deus, é um coração ainda impuro, é um coração ainda sujo, é um coração ainda que está imundo, precisa ser purificado e lavado pelo sangue do Cordeiro de Deus. E isso só pode acontecer quando há arrependimento, quando nós nos lançamos aos pés dele em arrependimento. Arrependimento é quando eu estou disposto a viver uma vida nova e a deixar tudo velho para trás. Nova criatura. Aí o Espírito Santo enche. Aí o Espírito Santo enche. Deus tem grandes promessas para esta igreja. Deus tem grandes promessas para a sua vida. Eu vou mais longe. Deus tem grandes promessas para a sua casa, para você e os seus, da sua família. Deixa o Espírito Santo encher você. Como? Faça a vontade do Senhor. Não entre mais pelas portas de adoração ao Senhor com olhos investigadores, com o coração fechado. Não olhe mais para o lado, deixando a inveja, a cobiça tomar conta do seu coração. Não olhe mais de maneira crítica, porque é Deus o juiz. Ele é o juiz. O que Ele quer de você é que você o ame acima de tudo, o adore, o louve, e ame o seu irmão, e ame o seu próximo, como você se ama. Eu já disse, vou repetir: amar ao próximo é fazer a eles aquilo que você quer que façam a você. Isso é amor ao próximo. É eu fazer aos outros aquilo que eu espero que eles façam para mim. Isso é amar ao próximo como eu amo a mim mesmo. E o Espírito Santo então não vai encontrar barreiras, ele simplesmente vai encher você, vai transbordar você com unção. Amém, igreja? Aleluia. Os homens foram cheios do Espírito Santo, e a Bíblia diz lá em Atos 2 que a vida deles nunca mais foi a mesma. Diz que eles foram cheios do Espírito Santo no verso 4 e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando homens de todas as nacionalidades, judeus, religiosos, de todas as nações, que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, juntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um deles ouvia falar na sua própria língua,
E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois o quê? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses, árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Aleluia. Uma vez cheio do Espírito Santo, nunca mais seremos os mesmos. Nunca mais. Seremos usados por Deus aonde quer que Ele nos leve. Seremos instrumentos dEle aonde quer que estejamos. Nada vai nos ser difícil, porque se nós não soubermos falar a língua, Deus vai providenciar vai te batizar e vai te dar um idioma, e você vai falar numa língua diferente, e aquelas pessoas vão te ouvir se for necessário, como Deus fez aqui nesse dia. Deus não vai simplesmente regular nada, Ele vai abrir as janelas dos céus e vai derramar essas bênçãos sobre a sua vida, para que você seja instrumento dEle na terra. Desde que você se deixe encher, busque ser cheio do Espírito Santo. Amém. Sendo cheio do Espírito Santo, você viu? Após estar servindo a Deus de verdade, após se reunir como igreja realmente como se deve reunir, com os propósitos corretos, as orientações finais para essa noite, para que você prossiga a tua vida com Deus. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5. Entendam qual é a missão da igreja. Para ela no seu interior, reunida. Lá fora, ser luz, pregar o Evangelho, viver uma vida digna, uma vida sem ter nada do que se envergonhar. Aqui dentro, como igreja. Verso 12. E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, e que presidem sobre vós no Senhor, e vos advertem. Falando da liderança, que vocês reconheçam a liderança, reconheçam seus líderes, pastores, obreiros, reconheçam o valor dessas pessoas, que estão aí trabalhando a favor de todos. Verso 13, e que os tenhais em grande estima e amor, por causa da sua obra, tende paz entre vós. Rogamos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros. É para corrigi-los, é para discipliná-los, não puni-los, discipliná-los, alertá-los, adverti-los de maneira amável. Consoleis os de pouco ânimo. Mas a gente vê diferente. O irmãozinho está desanimado. O que está acontecendo, irmão? Ai, minha situação está assim, está assado, não está dando certo, isso, aquilo, minha vida está uma desgraça. Oh, meu irmão, misericórdia, está ruim mesmo essa situação, né? Oh, irmão, vou orar por você, tadinho. Não é isso, é para consolar. O que faz um consolador? O que faz um consolador? Ele anima, ele abraça, ele coloca-se ao lado, ele dá o ombro, ele dá a mão, ele dá ajuda. Entendeu? Ele encoraja. Consolem uns aos outros. Consolem os de pouco ânimo, sustenteis os fracos. Ajudem os fracos. E sejam pacientes para com todos. Tenham mais paciência. Tenham mais paciência uns com os outros. Vede que ninguém dê ao trem mal por mal. Não para, esse negócio de pagar na mesma moeda é para os ímpios, não é para nós não. Mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos.
Alegrem-se sempre. Orem sem cessar. Em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o espírito. Aí vem, o copo está cheio, mas ele pode começar a se esvaziar. Quanto mais eu beber, mais ele vai esvaziar. E se eu tombar ele aqui, ele vai esvaziar ainda mais rápido. Extinguir o espírito é esvaziar o copo. Como que se faz isso? Voltando a viver uma vida desregrada sobre a terra, sem temor, sem obediência à palavra, se justificando a todo tempo pelos pecados que tem cometido. Isso é extinguir o espírito. É parar de vir à igreja com frequência. Eu poderia ir mais fundo, não tenho tempo, mas poderia falar do casamento cristão, poderia falar do convívio de pais e filhos cristãos, pois o lar cristão precisa louvar a Deus. Tudo que acontece dentro do lar cristão precisa louvar a Deus. No casamento, a vida conjugal precisa louvar a Deus. Extinguir o espírito é não observar esses preceitos de Deus. É não observar que você tem que viver uma vida de santidade, separada do mal. Praticar as boas obras da fé. Entende? Então pode se extinguir o espírito. E uma vez o Espírito Santo extinto, nunca mais ele passa a encher o mesmo copo. Entenderam? Então continue enchendo. Continue enchendo. Você viu as orientações bíblicas aqui hoje. Continue enchendo. Continue se reunindo como igreja. Ame de verdade. Perdoe de verdade. Coopere, trabalhe. Seja útil na obra de Deus. Seja útil ao irmão. Abrace, ajude. Se ele precisar da sua ajuda, não negue. Se ele precisar de uma advertência, não tenha medo. Chega nele, advirta-o, alerta-o. Chama a atenção dele. Mas não deixe de servir a Deus. Não se afaste da igreja de Cristo Jesus. Não se afaste. Entendeu? E assim estaremos sempre conservando-nos cheios do Espírito Santo. A cada culto que nós viemos aqui, a cada culto que nós nos reunimos aqui, viemos com o mesmo propósito, com a mesma adoração, o mesmo Deus, a mesma fé. Nós viemos aqui louvar, adorar. Então, cada vez que viemos aqui, nós estamos nos enchendo do Espírito. Cada mensagem ouvida, nós estamos sendo cheios do Espírito. Alimentem isso. Isso é contínuo. Encher-se do Espírito Santo é algo que precisa ser contínuo. Não pode parar. Não pode parar. Muitos aqui já ficaram uma semana sem vir para a igreja. 2 semanas. 1 mês. Você sabe o quanto isso é ruim. Você tem experiências. Você sabe que quando você não vem, quando você não se reúne no corpo de Cristo, você sabe que você enfraquece, você sabe que você fica mais distante de Deus, você se percebe, né, sendo mais grosseiro outra vez com as pessoas, você se percebe novamente aquela velha criatura tentando dominar você, ou não percebe? Então não se afaste de Deus, não se afaste da igreja, do convívio cristão, para que Deus possa te encher a cada dia do Espírito Santo. Não desprezeis as profecias. É a palavra de Deus. Cada mensagem pregada é a profecia sendo pregada ao teu coração. Não despreze ela. Examinai tudo e retenha o que é bom. Afaste-se de toda a aparência do mal. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. E todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso está dizendo o quê? Ele está voltando. Esteja preparado. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós. Amém. Essa é a palavra de Deus. Essa é a pura palavra de Deus. Não é interpretação humana. É do Espírito Santo. Amém? Porque eu sei que testificou no teu coração. Muitos corações arderam.
enquanto essa palavra foi pregada. Testificou. Sabe por quê? Porque essa é a vontade de Deus para você. Amém. Aleluia. Coloque-se de pé. Vamos estar clamando agora. Vamos estar orando mais uma vez. Mais uma vez. Aleluia. Todo-Poderoso Deus, esta é a tua palavra. E a tua palavra, Senhor, ela é infalível. A tua palavra é a direção para a igreja, meu Pai, viver uma vida segundo a sua vontade e o teu querer. A tua palavra nos orienta aos passos a serem dados nessa terra. A tua palavra, Senhor, tem tudo o que precisamos saber, meu Pai, para dar ao Senhor, meu Pai, uma adoração, meu Pai, que o Senhor aprove, Senhor. Oh, Pai eterno, Pai glorioso, que nós venhamos a cada dia nos encher do teu Espírito Santo, Pai. Que a cada dia nós venhamos nos reunir aqui, meu Pai, a cada culto nos reunir como igreja, meu Pai, para adorá-lo, exaltá-lo, glorificá-lo, Senhor, aplaudi-lo, Senhor, declarar, meu Pai, que o Senhor é o nosso Deus, Pai amado, amarmos uns aos outros, cooperarmos uns com os outros e com a tua obra, para que o Senhor a cada dia nos conserve cheios do Espírito, que o Senhor nos transborde do Espírito Santo, que cada crente que aqui está, meu Pai, seja um crente fervoroso, seja um crente, meu Pai, fervoroso, pronto, Senhor, para servir, pronto, Senhor, para cooperar, para ajudar, Pai, em o nome de Jesus, meu Pai, para que o teu nome seja adorado, exaltado na terra e conhecido. Pai, em nome de Jesus, papai, enche, meu Pai, o teu povo, a tua igreja, Senhor, de tal maneira que ela não queira jamais, Senhor, meu Deus, voltar a viver uma vida medíocre lá fora. Pai, em nome de Jesus, Pai, encha, meu Pai, este povo, que ele se deixe encher, que ele busque esse enchimento, meu Pai, para que ele seja um grandioso instrumento na terra, onde quer que ele seja levado. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor da glória, enche-nos, meu Pai, com teu Espírito Santo, para que vivamos uma vida de santidade fervorosa, meu Pai, uma santidade agradável ao Senhor, Pai, separados do mundo, do que é mal, do que não presta, Senhor, mudando os nossos pensamentos, as nossas palavras, o nosso linguajar, as nossas atitudes, meu Pai, as nossas ações. Pai, em nome de Jesus, transforma-nos, Pai amado, segundo o caráter de Cristo Jesus, Pai, forja o caráter de Cristo Jesus em cada um de nós, Papai Todo-Poderoso, porque queremos viver uma vida, meu Pai, que faça diferença na terra para que o Senhor seja louvado. Pai, em nome de Jesus, Pai, assim eu oro, meu Pai, pela tua igreja, para que ela não olhe mais para trás, para que ela não se deixe mais contaminar, meu Pai, pela falsidade daqueles que se dizem crentes e não são, que ela não se deixe mais contaminar, meu Pai, por aqueles que se dizem profetas e não são, mestres e não são. Ah, Pai amado, em nome de Jesus, Pai amado, que eles consigam, Senhor, pelo teu Espírito Santo, identificar o que é e o que não é do Senhor. Eles aprendam a discernir entre os Espíritos, saber quais são e quais não são do Senhor, Pai, e assim o Senhor se alegre de nós, e nos use, meu Pai, como uma igreja gloriosa, como a noiva ataviada de Cristo, meu Pai, preparada para subir aos céus, em o nome de Jesus, Pai, opera assim, Pai, no meio do teu povo, Pai, desde agora e para todos sempre. Diga amém. Graças a Deus.